porque todos nós precisamos de um bocadinho de romance na nossa vida e de coisas fofinhas. Aqui fica uma opinião de uma releitura. Em dezembro saiu na Netflix a série Bridgerton, que é inspirada nos 8 livros, são 8 livros, da Julia Quinn sobre a família Bridgerton. A primeira temporada da série baseava-se no primeiro livro, que é o Duque e Eu, da Ducanai, que em Portugal tem um nome muito diferente, que agora já nem me lembro. Paixões e Caprichos, é isso. Como eu já tinha lido os livros há imenso tempo, e que me deu uma vontade louca de reler o segundo livro, porque é a segunda temporada que já foi confirmada. E é a história do irmão mais velho dos Bridgertons, que é o Anthony Bridgerton. Sim, a série toma certas liberdades em relação aos irmãos. Eles não são propriamente iguais aos livros, mas eu adorei aquela adaptação. Aliás, o Ducanai não é dos meus livros favoritos. Acho que até é o meu menos favorito da série. Pelo menos era. E o da Francesca. Mas eu começo a olhar para o livro da Francesca de outra maneira. E adorei imenso a série, adorei a representação que eles fizeram na série e conseguiram atenuar certas coisas que nos livros eu não gostava tanto. Então decidi ouvir no audiobook The Viscount Who Loved Me, que é o segundo livro, que é a história do Anthony. Eu até tinha cá em português Peripécias no Coração, mas optei por ouvir a maior parte em audiobook. Eu ouvi um audiobook que era da Rosalind Laber. Começando pelo audiobook propriamente em si. A narradora é muito boa, mas não consegue fazer a voz de homem. Eu estava a ouvir outro audiobook em que a narradora também era uma mulher e fazia até muito bem as vozes de homem, mas aqui não resulta. Não sei se é porque o livro em si, pelo género de romance de época, mas ela não resulta. Mas de resto, ela é muito boa narradora nas outras personagens e é muito envolvente. Eu ouvi aquele audiobook num instante. Como eu vos disse, o segundo volume é a história do Anthony Bridgerton, que é o mais velho de 8 irmãos, que está numa confusão imensa. E se vocês viram a série, vão-se aperceber disso, porque o Anthony está uma mess. E ele está assim desde a morte do pai, que era ao contrário dos pais das grandes famílias, da nobreza, da aristocracia da altura. Um pai muito extremoso, que amava os filhos e que dava muita atenção aos filhos. E para o Anthony, perder o pai tão cedo, ele tinha, acho que era 18 anos, e ficar responsável pelos 7 irmãos e pela irmã que ainda estava para nascer e pela mãe, para ele foi um golpe muito grande. Além disso, ele idolatrava o pai. Ele era o homem que ele queria ser, ele era a pessoa que ele queria ser. E nesta sociedade formada para o patriarcado, os homens, neste caso o Anthony, não estava preparado para o que teria de lidar. Ele estava definitivamente preparado para gerir as propriedades, para as finanças, apesar de ter demorado algum tempo a aprender isso, como julgo que foi, mas não estava preparado para lidar com o facto de ter 4 irmãs e 3 irmãos a seu cargo, pela parte emotiva da coisa. E ele, apesar de amar muito os irmãos, ele não consegue expressar muito bem isso. E apesar das suas intenções serem muito boas, ele não consegue ter por vezes a melhor ação em relação aos seus irmãos. E isso é muito evidente no primeiro livro com a sua irmã mais velha, que é a Daphne. Nota-se claramente que as mulheres eram muito mais desenvolvidas emocionalmente do que estes rapazes homens que foram criados neste mundo para assumir tudo e sem saber muito bem o que é que estavam a assumir. Edmund Bridgerton era uma figura paterna ideal para Anthony e ele ficou literalmente perdido quando o pai morreu. Tanto que ele nem sequer se vê superar o pai em nada, inclusive na idade. O que traz à questão que ele tem de casar e tem de gerar um herdeiro porque ele é o atual visconde. Anthony tem a certeza que irá morrer jovem. Isso leva-nos à eterna questão que é Anthony não quer casar por amor. Porque ele viu o amor verdadeiro entre o pai e a mãe e ele sabe que será muito difícil deixar a mulher que ama. Anthony decide que se vai casar este ano. Entra a temporada social em Londres e é logo delimitado quem será a incomparável desse ano.
Edwina Sheffield. Dona de uma beleza estonteante, de uma graça estonteante e de um humor até bastante agradável, Edwina está a conquistar todos os salões e bailes da época, e Anthony decide que ela eventualmente será a mulher ideal. Bonita, engraçada, inteligente, perspicaz e que será ótima mãe para os seus futuros filhos. Tudo muito racional, porque o nosso Anthony é muito racional. Mas ele tem um obstáculo, que se chama Kate Sheffield, e não vai deixar que a irmã perca o coração para um extroviado como Anthony Bridgerton, porque ele tem uma fama de ser libertino. Um dos maiores libertinos da sociedade. Desde o primeiro momento em que Anthony e Kate se conhecem, existe logo aquele embate e aquela química brutal. É um bocadinho de enemies to lovers, porque ela não o suporta e ele, apesar de não a conhecer, quando a conhece acha-a muito apelativa, demasiado inteligente ou pelo menos demasiado sarcástica para o que ele estava à espera. E há ali um embate e uma explosão e faíscas, mas eles não se suportam. Ou pelo menos acham que não se suportam. Mas para conquistar a mão de Edwina, Anthony também quer ficar bem com a irmã, que é a Kate, e ele vai tentar de tudo, literalmente de tudo, para tentar cair nas boas graças dela. Só que a coisa vai se complicar, porque nem ele estava à espera de gostar tanto da Kate Sheffield e da maneira dela ser, perspicaz, sagaz, muito inteligente, nem ela estava bem à espera de encontrar um Anthony debaixo daquela carapaça dura que ele criou para a sociedade. A Kate Sheffield é das minhas personagens favoritas da saga Bridgerton. Não Bridgerton, é uma das não Bridgertons, além da Penelope Farrington. É uma mulher extraordinária, com muita garra e que não tem papas na língua. Este livro tem momentos divertidíssimos. Agora estou-me a lembrar de vários. O diálogo entre eles, as farpas trocadas entre eles, é brutal. E mal posso esperar para ver isso na série. Acho que vai ser muito, muito bom. Eu já não me lembrava o quão gostava deste livro e o quão adorei a parceria entre o Anthony e a Kate e os momentos maravilhosos que existe neste livro entre os irmãos Bridgertons, que é uma das mais-valias da série, é mesmo os irmãos Bridgertons. E as picardias que existem entre eles. Existe uma cena neste livro que é lendária e todos os fãs da Julia Quinn sabem que é o jogo de pamalho, que quando for adaptada à série vai ser uma risada. É muito giro ver a cumplicidade que existe entre os vários irmãos, nomeadamente entre o Anthony, o Benedict e o Colin, entre as irmãs, e aqui começa a surgir muito mais a Eloise, que na série foi muito mais desenvolvida na primeira temporada, e é extremamente delicioso. Já tinha imensas saudades de ler este livro. Eu vou-lhe dar 5 estrelas para esta releitura. Eu sei que algumas partes me causaram um bocadinho de frisson, porque o Anthony tem um bocadinho atitudes assim um bocado machistas no início e aquilo irrita-me, mas eu tenho fé que na série vão conseguir atenuar essa parte. Estou a pensar seriamente em cada mês ler um novo livro dos irmãos Bridgertons e matar saudades desta família maravilhosa, até pelo menos sair a próxima temporada, porque vai demorar. E vemos no próximo vídeo. Tchau!